Essa é, na minha opinião, uma das séries cinematograficamente falando mais linda, tanto em questão de seus efeitos visuais e na direção de câmera, sem contar que ela é a série que mais gastou, se eu não me engano, dinheiro, pois é, a cada episódio foram gastos em torno de 58 a 68 milhões de dinheiro. É muita grana, cara. Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Lembrando que os vídeos que eu faço aqui recomendando séries e filmes são sem spoiler. Os pontos que eu gosto de abordar são os pontos que eu acho que são interessantes para vocês assistirem. Lançado 2022, no dia 1 de setembro, veio ao ar O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, lançado diretamente na nossa maravilhosa e queridíssima Amazon Prime. Pois é. O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, é uma série baseada nos livros de Tolkien, né, que foi um grande escritor maravilhoso. E ele escreveu esses livros na década de 20, 30, 40, 50 e até 60. Se eu não me engano, Tolkien ele morreu em 1971, mas deixou livros para dedéu. Inclusive tá rolando até rolou umas treta de direitos autorais, um monte de coisa que já já eu vou abordar juntamente com vocês. Beleza, William, sobre o que exatamente Tolkien escrevia? Por que essa série tem essa nomenclatura tão grande? O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Então, galera, O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, ela é uma série contando a história antes dos filmes, tá bom? Pra vocês entenderem. William, tem filmes? Tem. E aí é onde eu vou entrar. Lançado em 2001, estamos falando da trilogia do O Senhor dos Anéis, que lançou o primeiro filme em 2001, se eu não me engano o segundo filme em 2002 e o terceiro filme e último filme da trilogia em 2003, que foi um grande mar revolucionário e que ganhou, cara, ganhou muito Oscar mesmo. Deixa eu ver quantos Oscars o filme ganhou. Se eu não me engano, O Senhor dos Anéis ganhou nada mais, nada menos, a trilogia toda, 17 Oscars. Sim, Oscar é aquele negócio que é muito difícil as pessoas conseguirem pelo menos um. E O Senhor dos Anéis, com a sua trilogia, conseguiu em torno de 17. Eu vou dar só uns exemplos aqui de Oscar. Ganhou como melhor Oscar de trilha sonora, melhor Oscar de efeitos visuais, melhor Oscar de maquiagem, melhor Oscar não sei o que, blá 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 blá, muito Oscar e premiação, tá? Ganhou muitos Oscars e premiação aqui. Enfim, eu inclusive pretendo fazer um outro vídeo à parte falando apenas sobre a trilogia do Senhor dos Anéis, que foi aonde se deu início a tudo, aonde bombou e revolucionou a área cinematográfica, junto também na época, na mesma vibe do Matrix, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os filmes de Matrix e por que vocês deveriam assistir Matrix. O Senhor dos Anéis, ele foi um dos filmes de marcos históricos na área de cinema, porque ele revolucionou muito nos seus aspectos e efeitos visuais e foi algo hilário, principalmente sobre as guerras. Anos depois, foi lançado um outro filme que contava alguns acontecimentos antes do Senhor dos Anéis, que foi a trilogia do filme O Hobbit. Pois é, o primeiro filme do Hobbit foi lançado em 2012, o segundo filme foi lançado em 2013 e o último filme foi lançado em 2014. Porém, a trilogia do Hobbit, ela é uma trilogia legal, são ótimos filmes, muito legal mesmo, mas não chegou nem perto da incrível e maravilhosa história e todos os efeitos e tudo mais, o boom que fez O Senhor dos Anéis, mas mesmo assim é muito maravilhoso. Depois desse último filme do Hobbit, que foi lançado em 2014, muitas pessoas, muitos fãs gostariam que tivesse filme ou alguma coisa a mais, mas que fosse mais na mesma vibe de Senhor dos Anéis, que foi dirigido nada mais nada menos que o Peter Jackson, né? Já que foi ele que trouxe a trilogia do Senhor dos Anéis, acertou muito bem, porém na do Hobbit ele começou a errar
errar em muitos aspectos, que inclusive eu pretendo fazer um vídeo depois falando também só da trilogia do Hobbit, tá bom? Então beleza, a única coisa que eu quero que vocês entendam é que essa série você não precisa assistir aos filmes do Senhor dos Anéis, você não precisa assistir aos filmes do Hobbit, que conta a história antes do Senhor dos Anéis, porque essa série ela vai contar antes do Senhor dos Anéis e antes dos Hobbits. Na verdade, se você quiser começar a entrar nesse mundo, você já pode ir começar assistindo a essa série, o que é algo muito legal. Senhor dos Anéis, no caso Tolkien, quando escreveu os livros, ele foi um grande marco histórico também para efeitos de história, principalmente para uma coisa maravilhosa chamada RPG. Pois é, foi graças a Tolkien que influenciou não apenas um mundo de história, mas um mundo de RPG. Quando você pensa em um jogo de RPG, a gente pensa em classes, em elfo, a gente pensa em anões, a gente pensa na raça humana. Justamente quem ajudou, eu não sei se ele foi o criador, mas eu diria que ele foi o cara que popularizou tudo isso, porque nos livros, nas histórias de Tolkien, é um mundo fantasioso de personagens e de raças, onde tem anões, elfos, os hobbits, a raça dos homens, e aí vem os deuses, vem toda a história maravilhosa e magnífica. Tolkien, ele escreveu tantas histórias que depois da sua morte, os filhos de Tolkien e as outras pessoas tiveram que começar a ler alguns livros para tentar entender toda a confusão da história, ou aonde se encaixava cada coisa, porque Tolkien não teve tempo de organizar, ele apenas criava as suas histórias, dava continuidade, jogava e criava tanta coisa, chegou um tempo que ele não se organizou, e enfim. E entre essas histórias estava a história do Hobbit, né, que é um livro gigantesco, e a história do Senhor dos Anéis. E como eu já contei, o primeiro filme que veio baseado na história de Tolkien foi o Senhor dos Anéis, que fez um grande sucesso. E aí vocês entenderam agora o porquê que a nomenclatura dessa série O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, é tão grande, porque querendo ou não, se os caras que criaram essa série fossem botar apenas Os Anéis do Poder, não ia fazer tanto sentido. Talvez muitas pessoas nem saberiam que se trataria do filme, né, ou pelo menos do mesmo universo do filme maravilhoso e grandioso que arrecadou milhões pelo mundo e fãs maravilhoso que foi o Senhor dos Anéis. Por isso eu achei muito da hora e muito genial ele já ter colocado o nome, título, né, O Senhor dos Anéis, e aí botar 2 pontos, Os Anéis do Poder. Os Anéis do Poder vai contar a história do Sauron. Pois é, o Sauron, ele já é um personagem que já é dado como um morto no filme do Senhor dos Anéis, onde acontece outras tretas, e que é por causa do anel, né? Nessa série, não. Nessa série, ela vai contar como Sauron, ele iniciou tudo isso. Como o Sauron, ele criou os anéis. Porque já lá no filme do Senhor dos Anéis, já tá rolando a treta do grande anel que controla todo mundo, né? E tudo mais. Eu não vou entrar muito a profundo na história, mas o que basicamente é o seguinte. Sauron, ele é o personagem maligno da história. E ele, obviamente, ele sempre achou as outras raças burras, idiotas e, é claro, inferiores, né? E a sua grande ideia foi o seguinte: ele forjou vários anéis e distribuiu entre todas as outras raças, as raças dos elfos, as raças dos anões, as raças dos homens e tudo mais. Ele deu com grandes poderes, e é claro, as pessoas aceitaram aquele lindo presente, achando que com aquele presente de forja, de poderes, eles iriam se tornar mais fortes. Porém, apesar desses anéis serem realmente fortes, Sauron, ele construiu um anel para governar todos os outros anéis. É claro, isso sem as outras pessoas saberem. E aí é onde acontece toda essa treta. Mas vamos lá. Apesar de se tratar, obviamente, de um filme de fantasia e tudo mais, ele é um filme que eu diria que ele é um filme bem pé no chão, onde vai rolar muitos diálogos e tentar explicar todo esse universo que é muito grande. Essa série, ela dividiu muitas
muitas opiniões. No momento onde eu tô gravando esse vídeo, né, essa série já lançou até o 7º episódio, que já, na verdade, na próxima semana vai lançar o oitavo episódio, que é o último dessa temporada, e já vai acabar. Cara, dividiu opiniões de muitas pessoas. Teve gente que odiou, teve gente que amou. Eu tô, digamos que, mais ou menos que gostou demais e que amou. Eu ainda não vou dizer que eu amei, porque, querendo ou não, tem muita coisa ainda para ver e analisar sobre essa série. Mas, de cara, a primeira coisa que vocês devem esperar é que pensem uma série linda, tanto na sua questão narrativa, entre quando se trata de raças, né, quando se trata de outras pessoas. A gente não precisa ir muito longe para falar de diferenças. Quando a gente, por exemplo, fala de culturas entre outros países, a gente às vezes tem preconceito entre outros países, sei lá, entre o povo da França, dos Estados Unidos, ou sei lá, entendeu? A diferença mesmo que a gente tem, seja de cultura, de opiniões e tudo mais. Então, querendo ou não, nessa série, O Senhor dos Anéis, ela retrata sobre isso, as diferenças entre os anões e os elfos, entre a raça humana e tudo mais, as tretas que eles têm, conflito político, apesar que nessa história do Senhor dos Anéis não é tanto político, é algo mais de ação. A série faz muito viés em ser digna de uma das séries mais lindas que eu já assisti. A cada cena, a cada reino que você vê, tem um reino maravilhoso, que é o reino de Númenor. E aí, quando eu vi pela primeira vez, cara, eu fiquei com os olhos maravilhados naquele reino maravilhoso, aquelas águas, aquelas pontes, cachoeira e tudo mais, sem contar o reino também dos elfos e tudo mais. Então, cara, é simplesmente maravilhoso. Em relação a CGI e a direção de arte, de fotografia, que é uma das coisas mais essenciais em um filme e em uma série, nisso daqui não vai faltar. Diferente de outras séries aí que eu vou citar depois, eu pretendo gravar um vídeo falando sobre ela, que foi a série do Game of Thrones, que é uma ótima série, que na minha opinião poderia ter sido uma das grandes, maiores séries do mundo, mas que cagou em certos aspectos, sendo que eu vou deixar isso pra depois, né? Quem sabe, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo falando só sobre o Game of Thrones. É claro que, na minha humilde opinião, é de suma importância, se você quiser entrar nesse universo, assistir aos filmes do Senhor dos Anéis. Porém, cada filme do Senhor dos Anéis gira em torno de 3 a 4 horas. Isso a gente sem falar a versão estendida que tem do filme. Então vocês já estão entendendo que, querendo ou não, esse tipo de filme, ele não é para todo mundo, não é para uma grande massa popular de pessoas, né? Mas que, querendo ou não, as pessoas que gostam demais. E é por causa disso que muitas vezes as pessoas não dão oportunidade, e quando dão oportunidade acaba gostando demais dessa série. E que tá cada vez mais quebrando a bolha única que eram os fãs de Tolkien, os fãs só do Senhor dos Anéis. O legal dessa série é que toda a sua narrativa e abordagem, ela é bem diferente dos filmes. Pois é, primeiro por se tratar de uma série e segundo por não ser o mesmo diretor. Lembra que eu falei pra vocês que no filme do Senhor dos Anéis, o diretor era Peter Jackson, já na série não. E aí onde entra várias complicações e divide algumas pessoas e tretas. A primeira treta é que, obviamente, a gente tá falando de dois tipos de audiovisual diferente. A gente tá falando de uma série e a gente tá falando de um filme. Querendo ou não, no filme é algo mais rápido, mais evolutivo, mais frenético. Quando se trata de uma série, sempre vai ter momentos, ou a grande parte de momentos, que é mais diálogos, que é mais ele pegando ao pouco aquilo dali, mastigando para as pessoas entenderem tudo mais. Outra coisa que as pessoas não gostaram, a diferença que ocorreu entre as histórias de Tolkien e as histórias da série. Muita gente falou que não tem nada do livro ali, que não foi fiel, e que não sei o que mais lá, e que é uma porcaria, e que é puro lacração, e que não sei o que, e que tem o elfo negro, e que não existia nem elfo negro, e tudo mais, e tal. Sim, rolou muitas coisas. Querendo ou não, ainda estamos em um mundo de racismo. Pois é, primeira coisa que eu tenho que informar para
pra vocês é que no filme do Senhor dos Anéis realmente não existia atores negros. O que na verdade eu já tinha reparado nisso, eu tinha inclusive até entrado em um debate com meu amigo em por que lá não tinha atores negros, ou um elfo negro, ou alguma coisa assim, né? Aí agora, nos Anéis do Poder, eles acrescentaram um elfo negro e muita gente ficou achando estranho, tipo, não existe isso, porque Tolkien descreveu que os elfos eram bonitos, que os elfos eram pessoas brancas de cores pálidas e blá 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 e tal, não pode isso. E aí eu respondo pra vocês, beleza, não existe elfo negro, e por acaso existe elfo? Por acaso existe a raça dos hobbits? Por acaso existe o mundo de Númenor? Claro que não, é tudo ficção científica, então qual é o problema de criar também um elfo negro ou sei lá o que nem importa a sua influência da sua cor sobre a história, porque às vezes tem coisas que fazem sentido em uma história, a cor influencia, né, em algum aspecto, mas nisso não, é puro racismo, as pessoas simplesmente falaram mal ou degradia xingamento por simples e puro racismo, sem lógica, sem argumento nenhum. Outra coisa que a galera rebateu é que a série não é fiel ao livro. Nada foi fiel ao livro, tá uma porcaria, isso é uma desonra pra Tolkien, tal. Galera, é o seguinte, eu sempre costumo dizer que a gente tem que entender que sempre existe uma adaptação entre as plataformas, principalmente quando é algo de livro para um filme ou para uma série. Por mais que não seja totalmente fiel ou nada fiel aos livros, uma coisa eu devo reconhecer como uma pessoa que entende minimamente de audiovisual e do que presta ou não presta entre os filmes, podemos dizer assim, né? É que minimamente a gente tem que dizer que essa série é no mínimo boa, é no mínimo legal, que na minha opinião ela está sendo sim uma série muito boa. Você não precisa ter as coisas 100% fiel, até porque às vezes você seguir um segmento 100% fiel de um livro para um filme ou para uma série, às vezes não funciona. E só para recordar para vocês, muitas coisas que tinha lá no livro de Tolkien são completamente diferentes nos filmes do Senhor dos Anéis e mesmo assim ninguém reclamou, né? Mas enfim, voltando a falar sobre a série, na minha opinião, ela é uma série que eu espero que ela seja uma série o que eu esperava do Game of Thrones, que ela seja uma série que ela tenha um início muito marcante, um meio poderoso e um final épico para ser uma das maiores séries, se não a maior série do mundo. Eu de verdade fiquei muito ansioso quando assisti o Game of Thrones, mas eu me decepcionei em muitas coisas. Então eu pretendo fazer um vídeo recomendando Game of Thrones, apesar dos pesares, é uma série maravilhosa o Game of Thrones, tá gente? Inclusive a série Os Anéis do Poder, ela já bateu aí um recorde, se eu não me engano, dentro da própria Amazon, e no seu lançamento, acreditem se quiser, o servidor lá dos Estados Unidos caiu, o servidor da Amazon, quando foi lançado, justamente pela quantidade massiva de acessos para as pessoas assistirem. E já no segundo episódio, ou foi no terceiro, nem lembro mais em qual episódio ocorreu, a Amazon já assinou o contrato e já confirmou para eles gravarem a segunda temporada. Então é isso, galera. Esses foram alguns porquês de você assistir a série O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Lembrando novamente que você não precisa assistir nenhum filme, você já pode começar por essa série aqui, já assistir tranquilo, que você não vai receber spoiler de nada, sobre nada, porque ela é contando as histórias antes. Porém, eu, William Lima, recomendo que se você quiser entrar nesse universo, comece pelo Senhor dos Anéis, para você ver se aquilo vai lhe agradar, se aquele universo você vai se achar, e se você gostar, aí sim você vai nessa série, que é maravilhosa também, mas aí vai depender de você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. Claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho se inscrever. Então é nóis, um grande abraço, juízo na sua vida e até o próximo vídeo.